seja um sistema com realimentação unitária nesse formato, sendo que G de S é igual a 4 sobre S, que multiplica S mais 2. Considerando também um controlador do tipo proporcional, K. Bom, desejas que esse sistema em malha fechada tenha um comportamento definido por um tempo de acomodação TS igual a 2 segundos e um sobressinal máximo MP menor do que 20%. Com essas especificações de regime permanente, sabe-se que o sistema deve possuir polos, o sistema em malha fechada deve possuir polos dominantes em S1 igual a menos 2 mais ou menos J 3,8. Isso aqui aproximadamente. Ou expressando na forma polar, dizer que é um sistema que S1 deve ter aproximadamente um módulo de 4,3 com um ângulo de 120 graus. Ou, na forma de Euler, 4,3 é elevado a menos J 120, sendo aqui expresso em graus. Veja, ocorre que, se analisarmos o lugar das raízes desse sistema, que possui dois polos, um polo em S igual a 0 e o outro polo em S igual a menos 2, o lugar das raízes desse sistema tem esse formato. Começa nos polos em S igual a 0 e em S igual a menos 2 e caminha para dois zeros que estão no infinito, formando aqui um ângulo com eixo real de 90 graus. Nesse ponto igual a menos 1. O que significa dizer que o ponto S1 não pertence ao lugar das raízes. Ou seja, não existe um valor de K real maior que 0 que faz com que os polos desse sistema estejam no ponto S1 igual a menos 2 mais ou menos J 3,8. Veja, tem um polo aqui e outro aqui, complexo conjugado. Bom, não existe K maior que 0 que faça com que as raízes desse sistema em malha fechada tenham polos nessa posição indicada aqui. Bom, só que a análise dessa forma não permite nos dizer o que tem que ser feito no sistema. Por isso, é importante a gente analisar o chamado critério de ângulo. Critério de ângulo, que consiste em avaliar a função G de S no ponto S1 e verificar qual é o ângulo dessa função nesse ponto. Qual é o ângulo dessa função nesse ponto? Se for igual a mais ou menos R 180, sendo R um número ímpar, mais ou menos 1, mais ou menos 3 e assim vai, o ponto pertence ao lugar das raízes. No caso específico, nós sabemos que o ponto não pertence ao lugar das raízes, mas
A pergunta é: qual é a deficiência angular? Qual é a deficiência angular? Qual é essa diferença para 180 graus? Bom, vejamos como fazer isso. Bom, para essa análise, nós vamos considerar a função original, a função de transferência em malha aberta, dada por G de S igual a 4 sobre S, que multiplica S mais 2. Mas vamos representar essa função de uma forma diferente. Vamos considerar o G de S igual a 4 sobre S menos 0, que é por causa desse polo que está na origem. Isso aqui é igual a S menos 0. E aqui, S menos 2. Vamos assinalar no gráfico esses pontos. Aqui eu tenho o polo na origem e aqui eu tenho o polo em menos 2. Nós queremos analisar o ponto S1 igual a menos 2 mais J3.8, que é esse ponto aqui, ó. Eixo imaginário 3.8 e aqui menos 2. Bom, substituindo aqui na equação, nós teremos G de S1, G de S1 igual a 4 sobre menos 2 mais J 3.8 menos 0 que graficamente significa calcular o módulo e o ângulo dessa distância do ponto S1 até o 0 e o outro ponto menos 2 mais J 3.8 menos 2 mais 2, que graficamente significa calcular o módulo e o ângulo disso. Bom, eu cancelando esse menos 2 com esse mais 2 e resolvendo, a gente obtém o seguinte, que o G de S1 é igual a 4 sobre, resolvendo isso, a gente tem um módulo de 4.3 com um ângulo de 120 graus aproximadamente, que é esse ângulo aqui, 120 graus, vezes isso aqui, essa parte que é um módulo de 3.8 com ângulo de 90 graus, que é esse ângulo aqui, 90 graus. Significa que o ângulo de G de S1, é igual a aproximadamente menos 210 graus.
Ou seja, existe uma deficiência angular de 30 graus. É a diferença de menos 210 mais 180. É por isso que esse ponto não pertence ao lugar das raízes, por causa dessa deficiência angular de 30 graus. Ou seja, para o ponto pertencer ao lugar das raízes, precisamos de que o ângulo da função de transferência de malha aberta, o ângulo de G de S, tenha que ser 180 graus. No nosso caso específico, o ângulo do G no ponto S1 é igual a 210 graus, a menos 210 graus. Portanto, temos que introduzir algo na função de transferência de malha aberta, tal que o ângulo dessa função que chamaremos de GC de S no ponto S1 seja igual a 30 graus. Para tal, vamos considerar um compensador do tipo GC de S igual a S mais A sobre S mais B. Ou seja, um compensador que tenha um zero em menos A e um polo em menos B. Queremos que no ponto S1 o ângulo de S1 menos A sobre o ângulo de S1 menos B, ou seja, aqui vamos chamar do ângulo devido ao zero e aqui do ângulo devido ao polo, que vai ser igual a θz menos θp. Nós queremos que isso seja igual a 30 graus. Igual a 30 graus. Para isso, θz tem que ser maior que θp. Graficamente, significa o seguinte: aqui nós temos o ponto S1. Se posicionarmos o zero nessa posição, que é o ponto menos A, isso vai nos dar uma contribuição angular θz. Se posicionarmos o polo à esquerda do zero, teremos nesse ponto a contribuição angular θp. Visivelmente dá para observar que θz é maior que θp. É possível observar também que, se traçarmos aqui uma reta paralela, podemos dizer que, se aqui eu tenho θz, esse ângulo também é θz, porque é um ângulo alterno interno. Da mesma forma, se aqui eu tenho θp, aqui também eu tenho θp. São ângulos alternos internos. E concluímos que esse pedaço, esse ângulo, é exatamente o θz, o ângulo maior, menos θp.
ou seja, é a contribuição angular que nós vamos chamar de φ, dado pelo compensador. Lembrando que esse ponto é o ponto menos B. Ou seja, o projeto do sistema agora consiste em determinar adequadamente os valores de A e B, tal que, nesse arranjo, o ângulo φ seja igual a 30 graus. E assim, o ponto S1 passar a pertencer ao lugar das raízes.